Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno de nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Palavra do Deus Altíssimo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina dois aspectos do ser humano. Dois aspectos meu, dois aspectos seu. Ela nos ensina que o ser humano é digno, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado como ser moral, responsável, capaz de discernir entre o certo e o errado, e de escolher, de tomar as decisões. Ele foi dotado desta capacidade de diferenciar o bem do mal e de fazer as escolhas certas para colher as consequências certas. Ele é capaz de amar, ele é capaz de criar, ele foi criado por Deus. Mas a Bíblia Sagrada também apresenta-nos um outro aspecto, meu e seu, nosso, do ser humano, de um ser que caiu, de um ser que de Deus se afastou, e a imagem, a linda imagem de Deus, ficou manchada, maculada e danificada pela queda. Por isso, o ser humano, embora e por causa de ainda ser imagem e semelhança de Deus, porque a queda, ela arruinou, mas ela não destruiu, ela não aniquilou, ela não extirpou a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, ainda existem pessoas boas, generosas, caridosas, capazes de praticar e fazer o bem, e se sacrificar pelo próximo. Mas ele, como ser caído que é, ele também é capaz das maiores crueldades, atrocidades e barbaridades que se pode pensar e imaginar, porque ele se tornou, por causa da queda e do pecado, um ser cujo coração
é pecaminoso. E dessa fonte pecaminosa, que é o coração humano, o meu e o seu, nós nos tornamos seres contaminados pelo pecado. E é um paradoxo, somos seres dignos porque fomos criados por Deus, mas ao mesmo tempo caídos e pecaminosos por causa da nossa desobediência para com Deus. Qual é a saída para esse quadro? Proporcionalmente, os que são bons e fazem o bem é pequeno em relação aos que são egoístas, aos que só pensam em si, vivem para si e só conseguem fazer aquilo que lhes trará algum tipo de benefício ou de vantagem pessoal, lamentavelmente. Por isso o mundo é como é, está como está. É por causa do seu pecado. A Bíblia nos conta, no Evangelho de Lucas, como acabamos de ler, exatamente esse dilema. As autoridades judaicas dizendo para Jesus: esse homem é digno. E esse homem que foi considerado digno, cujo testemunho das autoridades judaicas a seu respeito para Jesus foi esse, ele é digno. Esse homem, quando falou de si mesmo, ele não pensou desse modo. Ao contrário, por 2 vezes ele declara: eu não sou digno, eu não sou digno. Isso significa que até pessoas dignas, de caráter, de boa conduta, caridosas, praticantes do bem, elas ainda assim não podem se salvar a si mesmas, mas elas precisam do Salvador. Porque quando elas estão diante de quem Jesus é, santo, puro e perfeito, elas percebem claramente o que elas são: indignas. Jesus, que conhece o coração, ele deu um testemunho sobre um profeta chamado João Batista. E ele disse que dentre os homens nascidos de mulher, ninguém chegava à estatura espiritual e moral de João Batista. E quem deu testemunho foi Jesus, aquele que conhece o coração. Podemos enganar as pessoas com uma fachada de piedade, mas não podemos enganar a Cristo, porque Ele conhece a nossa alma. E Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém se comparava a Ele. Mas esse homem, diante de Jesus, de quem Ele era, Ele disse: eu não sou digno sequer de me curvar e prestar o serviço mais simples que um escravo doméstico prestava para seu senhor quando chegava das caminhadas pelas ruas empoeiradas e quando chovia de lama, ele se ajoelhava e ele retirava, desatava e retirava as sandálias sujas dos pés sujos do seu senhor. E ele disse: eu não sou digno. O apóstolo Pedro, depois de uma noite inteira pescando na hora certa, profissionalmente e dentro dos parâmetros da técnica, o dia amanheceu, frustrados, lavavam as redes, e Jesus disse para que eles fossem para a parte mais profunda do lago e jogassem a rede. E o resultado foi uma pesca maravilhosa. E quando Pedro viu a soberania de Jesus, a grandeza dele, a grandeza do milagre, ele disse para Jesus: eu não sou digno. Não andes com pessoas como eu. Afasta-te de mim. Eu não sou digno de andar contigo. E tu não deves andar com gente como eu. Afasta-te de mim. Eu sou um pecador. Quando você está diante de Cristo e você descobre quem Ele é, logo você se dá conta também de quem você é.
um pecador que precisa de perdão e precisa de salvação. Mas muita gente confia em si, acredita na sua bondade própria, naquilo que faz, e por isso acredita que de algum modo tem mérito diante de Deus e tem alguns direitos a exigir de Deus. Teve uma certa pessoa que me disse: o que Deus teria contra mim? Por que não me receberia após a morte no céu? O que ele teria contra mim? Ele ainda não entendera quem era Jesus, por isso ele ainda se considerava alguém merecedor. O exemplo da passagem que acabamos de ler nos ensina e nos ilustra todas essas lições preciosas. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando para escolher dentre a multidão dos discípulos apenas 12 que seriam os apóstolos. E ele escolheu Judas dentre os 12. Ele não errou. Ele passou a noite toda orando, escolheu exatamente aqueles 12, intencionalmente. Então Jesus desceu do monte e ele chegou a uma planície. E ali havia uma grande multidão de discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro, de Sidom, multidões incontáveis de pessoas vazias, atormentadas, querendo conhecer a verdade, querendo ouvir a palavra de Cristo. E ele pregou o Sermão do Monte. E ele apresentou para eles a ética do reino de Deus, o que significa seguir a Deus, ser um súdito, pertencer a Deus e andar com Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, o seu longo sermão, sendo ouvido pelo povo, o povo ouvia, tinha prazer de escutar Jesus, porque sua palavra era relevante, ia ao encontro das suas necessidades e muitas vezes de encontro àquilo que as pessoas mesmo queriam ouvir, porque Jesus as confrontava com a sua necessidade de arrependimento para que pudessem se reconciliar com Deus. Sendo ouvido pelo povo, e ele então entrou em Cafarnaum, a cidade onde ele passara a viver. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas quando ele começou o seu ministério, ele se mudou para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele pregava na sinagoga, ele expulsava demônios, ele ensinava, e nessa cidade foi onde ele operou a maior quantidade dos seus milagres, e os seus milagres mais extasiantes e impressionantes. Ele operou sinais, prodígios e maravilhas em Cafarnaum. Por isso, segundo Jesus, Cafarnaum tinha diante de Deus uma grande responsabilidade, porque vira o poder de Deus e a misericórdia de Deus de uma maneira impressionante. Por isso, diante do juízo de Deus, ela seria muito mais cobrada do que aqueles que não viram o que eles viram. E a Bíblia diz que nessa cidade de Cafarnaum existia um centurião. Um centurião era um capitão do exército romano. Ele tinha 100 soldados sob sua liderança e sob seu comando. Centúria, 100 soldados. Dizem os estudiosos que muitas vezes esse número excedia o número de 100 soldados. Portanto, ele poderia ter um número muito maior de soldados sob seu comando. Um centurião era um homem valente, corajoso, um líder. Roma havia invadido, conquistado, derrotado e dominado a nação judaica. E lá estava o centurião, porque Cafarnaum era um lugar onde havia um centro de coleta de impostos, e Levi, ou Mateus, que se tornou apóstolo, seguidor de Cristo,
arrecadava para o Império Romano altos impostos. Esses impostos eram colocados nas mãos dos oficiais que remetiam para o alto comando, e era com esses impostos que os salários eram pagos, e esses impostos iam para Roma para sustentar o luxo do Império Romano. Um centurião era um homem treinado para simplesmente abafar, aniquilar toda e qualquer espécie de revolta, motim, de grupos revoltosos que lutavam pela libertação da presença romana, estavam preparados para o que desse e viesse. Não admitiriam qualquer insurgência, qualquer tipo de rebelião. Entrariam em ação de maneira cruel, porque não tolerariam qualquer tipo de rebelião e de manifestação pública. Mas este homem, este centurião, este oficial romano, pelo que tudo indica, ele já estava ali em Cafarnaum por algum tempo. Ele era pagão, ele era politeísta, ele adorava vários deuses, os deuses romanos, que lhe deram a vitória, e a Roma um grande império espalhado pela face da terra. Ele adorava os seus ancestrais, mas no contato com os judeus, aquele homem teve o seu coração quebrantado. Provavelmente, ele, ao ouvir a palavra de Deus, ele descobriu que o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele se tornara um homem temente a Deus. Deve ter abandonado o seu paganismo politeísta e se convertido ao monoteísmo ético do judaísmo, dado um passo de fé tremendo. Por isso, a Bíblia o descreve assim: e um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava. Ele era um homem bom, escravo. Para os donos, não era considerado um ser humano. Podia ser tratado como um animal, descartado, desprezível, desprezado, sem valor algum. A única lástima de um dono de escravo, quando um adoecia, era igual quando um animal de carga que trabalhava, adoecia e morria. Era visto apenas como um prejuízo material e nada mais. Um ser humano desprezível e sem qualquer valor ou importância. Mas este centurião agora, ele, diz a Bíblia, tinha um escravo que estava doente à beira da morte, em estado terminal. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de bom coração. Ele estimava, ele tinha afeto, ele tinha estima por aquele homem, na sua dor, no seu sofrimento e no seu estágio final de doença para morrer. E sabe o que ele fez? Tendo ouvido falar de Jesus, tendo escutado que ele operava sinais, prodígios e maravilhas, tendo ouvido falar sobre seu ensino, sobre a sua pregação, ele conseguiu dar um passo a mais. Ele havia abandonado provavelmente o seu paganismo, a sua idolatria, o culto aos ancestrais, agora reverenciava o Deus de Israel, o único, o vivo, o verdadeiro, mas ele conseguiu dar um passo além. Ele conseguiu enxergar em Jesus o próprio Filho de Deus. Ele conseguiu ver em Jesus o que muitos judeus não haviam conseguido e até hoje não conseguiram. Por isso, ele enviou as autoridades dos judeus a Jesus para pedir-lhe que viesse à sua casa e curasse o seu servo, um homem bom que intercedeu junto às autoridades judaicas para que as autoridades judaicas
procurassem Jesus e intercedessem por ele, centurião, e pelo seu escravo em estado terminal. E a Bíblia diz que aquelas autoridades aproximaram-se de Jesus e rogavam-lhe com insistência, dizendo: ele é digno, ele é digno, é um homem bom, é um homem de caráter. Os romanos eram odiados pelos judeus. A Galileia havia muitos focos de galileus revoltados que queriam matar e exterminar os invasores romanos. A Bíblia diz que um grupo de galileus revoltosos estavam clandestinamente em Jerusalém para adorar, e Pilatos mandou matá-los na hora que eles estavam prestando culto ao Deus vivo, pois os romanos eram odiados, mas as autoridades judaicas disseram para Jesus: ele é digno, ele é bom. Não só porque ama um escravo, e isso era atípico, isso era incomum, ele tinha estima pelo seu escravo, mas as autoridades lhe disseram: ele ama a nossa nação. Ele ama a nossa nação. Ele não é só um invasor cruel, despótico, explorador, cobrador de impostos elevados, que deixavam o povo sem dinheiro. Ele ama a nossa nação. E ele mesmo construiu para nós a sinagoga onde Jesus ensinou, onde Jesus curou, onde Jesus libertou pessoas atormentadas por espíritos malignos. Havia sido construída por ele. Ele era um homem rico, ele tinha posses, e às suas próprias custas, com os seus próprios recursos, ele construíra uma sinagoga, porque ele valorizava o culto ao Deus vivo, a leitura da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Essa atitude de amor à nação e ao culto do Deus vivo e verdadeiro revela que provavelmente ele era um homem temente a Deus, alguém que descobrira o Deus vivo e verdadeiro e rompera com o seu politeísmo pagão e o seu culto aos ancestrais. E eles disseram: ele é digno de que o Senhor lhe conceda essa graça de ir à sua casa e curar o seu escravo. Por essas razões, ele é bom, ele ama a nossa nação e ele é generoso. E a Bíblia diz que Jesus foi com eles. Jesus não contestou. Jesus não disse: ele não é digno. Jesus sabia que ele era mau, porque ele disse: vós, dirigindo-se a todos, inclusive a nós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Mas Jesus não retrucou, não refutou, não rebateu, não contrariou a frase: ele é digno. Jesus reconheceu que ele era um homem bondoso, generoso, caridoso, e, portanto, ele concordou em ir à casa daquele homem para curar o seu servo. Mas a Bíblia diz que provavelmente avisaram ao centurião. Jesus atendeu. Ele está a caminho, ele está chegando. E quando essa notícia chegou aos seus ouvidos, sabe o que ele fez? Ele agora manda os seus amigos. Ele havia mandado as autoridades judaicas, mas agora ele manda os seus amigos ao encontro de Jesus para lhe dizer: não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Não sou digno. Um oficial romano, para ser rico, não era rico com honestidade. Por mais generoso, bondoso, altruísta que ele fosse, ele era um pecador. Ele era um guerreiro, já havia matado muita gente
nos confrontos para a conquista, a guerra, a derrota e a manutenção do domínio. Não é fácil invadir e conquistar. Mais difícil é, depois de invadir e conquistar, manter a conquista com pulso forte para desbaratar e esmagar toda e qualquer rebelião. E ele sabia que não era rico de uma maneira legítima. Com certeza, daqueles elevados impostos que recebia, ele subtraía. Ele era rico. E esse homem diz: não te incomodes. Eu não sou digno. Eu sou um pecador. Eu não sou digno de te receber. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Existe alguma coisa mais simples do que abrir a porta de nossa casa e receber alguém que vem nos ajudar? Não tem nada mais simples, mas ele disse: eu não sou digno nem de abrir a porta da minha casa, e nem de que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, eu não mereço, eu não tenho mérito, eu não sou digno. Muita gente hoje se julga digno de receber Jesus Cristo, se julga merecedor, quase que fazendo favor para Jesus. Abre o teu coração para Jesus, convide Jesus para entrar. E tem gente que acha que está fazendo um grande favor a Cristo, porque se julga digno, merecedor. Eu mereço Deus na minha vida, eu mereço Jesus no meu coração, eu sou digno. Mas esse homem estava sob convicção de pecado. Esse homem sabe quem Jesus é, e quando você sabe quem Jesus é, o Santo Filho de Deus, você descobre quem você é: um pecador indigno de Jesus. Por isso ele disse: não te incomodes, eu não sou digno de abrir a porta da minha casa, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Mais ainda, a convicção de pecado que ele tinha era tão profunda que ele disse: por isso, não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar o seu escravo, e ele poderia pessoalmente ter ido ao encontro de Jesus para pedir-lhe: vá à minha casa, cure o meu escravo. Mas ele disse: eu não sou digno de te receber, e eu também não me julguei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Foi por isso que eu não fui. Não foi orgulho, não foi soberba, eu não fui ao seu encontro, porque eu não me julguei nem mesmo digno de ir ao teu encontro. Existem pessoas que acham que são dignas de ir ao encontro de Deus, porque após a morte Deus não me receberia. Eu sou digno de ir ao encontro dele, e de estar na presença dele, e de entrar no céu, na casa dele. Eu sou digno. Eu sou digno de estar em pé, diante de Cristo. Mas esse homem que estava sob convicção de pecado, ele disse: eu não fui ao teu encontro, porque não me julguei digno de estar diante de ti. E ele não conheceu Jesus pessoalmente. Interessante, porque Herodes, o rei, diz a Bíblia, ao ouvir falar exatamente o que o centurião ouviu, queria ver Jesus, queria conhecê-lo pessoalmente. É interessante que Zaqueu, um publicano que trabalhava para Roma, para os centuriões, na coleta de impostos, ele também ouviu falar de Jesus, e ele queria ver Jesus. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, conhecê-lo pessoalmente. Mas o centurião não o conheceu pessoalmente, nunca esteve face a face com ele. Ele disse: eu não sou digno nem de recebê-lo, nem
de ir ao seu encontro. Ele estava sob convicção de pecado. Portanto, ele era um homem digno, porque era um homem bom, caridoso, altruísta, generoso, amável, fazia o bem ao necessitado. E desse ponto de vista, ele era uma pessoa boa. Mas até mesmo as pessoas boas, caridosas e altruístas, elas são pecadoras. E o que são de bom e o que fazem de bom não lhes dá direito algum diante de Deus, não lhes dá mérito para entrar na presença de Cristo e receber Cristo. Se Jesus estivesse falando com um marginal, com alguém de vida imoral e depravada, todos nós diríamos, ok. Mas o centurião era um homem bom. Os próprios judeus que odiavam os romanos disse, ele é digno de que o Senhor lhe abençoe curando o seu servo. Mas ele sabia que não era. Portanto, até as pessoas boas e caridosas e altruístas, que são boas e que fazem o bem, precisam de salvação. Não poderão se salvar pelo que são, nem pelo que fazem. E esse homem, além de ser um homem bom e de estar sob convicção de pecado, esse homem era um homem de fé. Ele fez com que Jesus ficasse admirado. Só 2 vezes Jesus ficou admirado, dizem os evangelhos. Ele ficou admirado com a incredulidade dos habitantes da cidade de Nazaré, onde ele fora criado. Ele ficou admirado com a incredulidade. E agora a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé, tamanha fé, uma fé grande que aquele centurião teve. E ele exemplificou o tamanho da sua fé, porque ele reconheceu que Jesus era uma autoridade, ele era o Filho de Deus. E a palavra de uma autoridade, uma ordem dada por uma autoridade, é infalível. Ele era militar. O exército romano era rigorosíssimo. Para manter a ordem em um exército coeso e unido, toda e qualquer desobediência era severamente punida. Por isso, ele disse, eu estou sob o comando dos meus superiores. Por isso, quando uma autoridade, um superior meu, me dá uma ordem, eu cumpro. Ordem dada por um superior, por uma autoridade, é ordem que não cabe reflexão, questionamento, muito menos desobediência. Quando um militar superior dá uma ordem, o militar que está sob o comando obedece, concordando ou não, gostando ou não, ele obedece à risca imediatamente. E ele disse para Jesus, além de estar sob a autoridade e de obedecer às ordens das autoridades que estão sobre mim, eu tenho 100 soldados sob minha autoridade, sob o meu comando. E quando eu digo a um soldado, faz isso, ele faz. Ele não tem outra alternativa, goste ou não, concorde ou não, com prazer ou desprazer, uma ordem minha é obedecida imediatamente à risca. Por isso, quando eu digo para um soldado, vai, ele vai. Quando eu digo, faze isto, ele faz. Quando eu me dirijo a um escravo, a um servo, e digo, faze isto, ele faz. Por quê? Porque a palavra de uma autoridade
ela tem poder e ela se cumpre. Por isso ele disse: tu não precisas vir pessoal e presencialmente à minha casa, mesmo à distância. Tu és uma autoridade, tu tens autoridade, tu és o Filho de Deus. Basta, é suficiente, apenas uma única ordem, uma palavra. Basta o Senhor dizer: está curado, e mesmo à distância, ele ficará curado. E quando Jesus ouviu esse homem dizer isso, ele ficou admirado, ele voltou-se para a multidão e disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Para Jesus, aquele que crê que ele é a autoridade divina, suprema, e crê na sua palavra, é um homem de grande fé, é uma mulher de grande fé, porque reconheceu que ele é autoridade espiritual. E Jesus ficou admirado. E a Bíblia diz que na mesma hora, o Senhor deu a ordem. E quando esses amigos do centurião chegaram em casa, não sabemos qual era a distância, quando chegaram, aquele homem moribundo, em estado terminal, estava total e absolutamente curado e com saúde, exatamente como o centurião creu. E este homem, com certeza, foi salvo por Jesus Cristo, porque ele disse: eu não sou digno. Eu não sou digno de receber Jesus. Eu não sou digno de ir ao encontro de Jesus. Os homens me consideram dignos, porque eu sou generoso, caridoso e altruísta. Mas isso não me dá dignidade suficiente para que Deus me salve, me perdoe e me dê a vida eterna. Se você, nesta noite, quer encontrar-se com Deus, se você, nesta noite, quer o perdão para os seus pecados, se você anseia a salvação eterna, nós estamos aqui e agora, nossa vida sempre está por um fio. A qualquer segundo, a qualquer minuto, existem imagens de pessoas jogando bola num campo de futebol, distraindo-se e de repente cai, morre. A vida está sempre por um fio. As tragédias estão aí para nos dizer que, como um relâmpago, sem nos dar tempo de pensar e refletir, a morte chega. E nós precisamos partir com Cristo no coração. Sabe quem é que parte com Cristo do coração? Não é o que diz: eu sou digno de receber Jesus. É aquele que diz: eu não sou digno, eu não tenho dignidade, eu não mereço. Sabe quem é que entrará no céu e estará na presença do Filho de Deus? Aquele que diz: eu não sou digno de ir ao encontro do Filho de Deus. Mas eu creio que Ele é o Filho de Deus, que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E basta uma palavra dele, basta ele dizer: você está perdoado. E a sua vida será perdoada, o seu passado será perdoado, cancelado e apagado. Basta uma palavra dele, e você será liberto de todas as influências espirituais do mal. Basta uma ordem dele, e o seu coração de pedra será quebrado. Basta uma ordem dele, e o seu coração de pedra será transplantado por um coração que bate pelo Deus vivo e verdadeiro. Basta uma ordem dele. E o Senhor só pronuncia essa ordem de salvação, de perdão e de vida eterna para aqueles que humildemente sabem quem Jesus é, o Santo Filho de Deus, e por isso sabem quem são, pecadores, e dizem: Senhor, eu não sou digno.
nem de receber-te, nem de ir ao teu encontro. Eu tenho certeza que se nesta noite você se arrepender dos seus pecados e diante de Deus admitir a sua indignidade, tanto para receber quanto para ir ao encontro de Cristo, você será salvo pela graça de Deus. E eu quero convidar você agora a entregar o seu coração a Jesus, a receber o Filho de Deus pela graça, a entrar na presença do Filho de Deus pela graça. Eu quero convidar você a agir como centurião, humilhar-se diante do Filho de Deus e de pedir: perdoa-me, salva-me, me dê a vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados, eu sou indigno pecador, mas tem misericórdia de mim.